Fala aí pessoal, tudo beleza? Nesse vídeo nós vamos fazer um desenho com base no trabalho desse artista aqui. O nome dele é o Howard, H-S-U. Eu encontrei ele no ArtStation. Inclusive, se você vier aqui, você vai encontrar muitas boas referências, né, relacionadas ao trabalho dele. Aqui já entra uma questão que já falei no vídeo anterior, que é o fato de você ter boas referências para você desenvolver bem os seus trabalhos. Uma referência ruim, ela pode lhe levar a fazer um desenho de uma maneira errada. Então por isso que é bom você ter referências de bons artistas. A referência utilizada vai ser essa daqui. E vamos lá, direto para o nosso vídeo. Ok, então dessa vez o que vai ser feito diferente, né? O desenho, na verdade, ele já está feito, tá bom? Eu gravei todo o processo e eu tô aqui no sketchbook. Então eu vou dar o play aqui no processo e, na medida do possível, eu vou fazendo pausas para dar algumas considerações, né? Algumas explicações desse processo, tá bom? Então, o primeiro passo, né, indispensável, o uso da perspectiva. Só uma pequena observação, deixa eu marcar aqui para você entender o que eu quero falar, tá? Essa pequena forma aqui, esse disco de cor, ele vai ficar aparecendo aí porque eu filmei esse processo usando o sketchbook, tá bom? Então por isso que vai ficar aparecendo isso aí, mas aqui eu estou usando o Photoshop para poder fazer essa consideração. Então temos aqui dois pontos de fuga, né? Um do lado esquerdo, um outro do lado direito. As linhas que estão na vertical, elas estão paralelas, não há um terceiro ponto de fuga aqui nesse processo. Estou redimensionando para ficar mais apropriado em relação à referência, né? Aqui seria a parte onde vai ficar a boca, né? Ali o nariz desse camaleão, né? Esse lagarto. Desculpa aí, eu não sei exatamente qual é a diferença entre eles, mas perdoe pelo meu erro na zoologia, né? Aqui é o uso das elipses para poder fazer a construção do olho, né? E aqui eu estou procurando imitar o processo mais parecido possível com a construção do Howard, tá bom? Tem um erro aqui de perspectiva, eu acho que eu vou corrigir isso depois, mas eu acho que vale a pena dar uma pausa bem aqui, só para fazer uma consideração a respeito desse assunto, tá bom? Deixa eu usar aqui uma régua, que eu acho que vai ficar ainda mais claro a consideração. Voltei aqui o vídeo sem querer. Pronto, então pausamos aqui, né? Então vamos lá. Opa. Aqui nós temos a primeira indicação para onde tem que estar o nosso ponto de fuga, certo? Vamos colocar isso um pouquinho mais para cá, né? Só para que você possa focar melhor aí na consideração. Então, se eu pegar esse ponto aqui, a outra extremidade, eu vou ter um direcionamento do ponto de fuga também. As duas linhas elas estão convergindo para se encontrar. Mas observe como bem aqui, vou até mesmo mudar a cor para ficar ainda mais fácil a consideração. Vou fazer aqui de verde agora, tá bom? Observe como bem aqui, existe um erro na projeção, tá bom? Ao invés dessa linha verde estar indo se encontrar com as duas primeiras linhas roxas, ela na verdade está indo para uma direção diferente, ao passo que, se o processo continuasse, as duas linhas roxas elas iriam se encontrar. Então nós teríamos isso aqui, vou fazer aqui do meu lado, né, bem aqui, para você ver direitinho, né? Então as duas linhas roxas elas iriam se encontrar num ponto de fuga. Mas a outra linha verde, ao passo que ela se torna distante,
ela iria ficar cada vez mais afastada, certo? Então aqui é um erro de projeção. Muito provavelmente eu vou consertar isso aqui depois, mas por que eu estou falando isso? Porque é um erro muito comum entre os iniciantes na perspectiva, desconsiderar a importância, né, dessa projeção de todas as linhas para o ponto de fuga, tá bom? Então bem aqui foi um erro, né, que quem está começando realmente talvez tenha um pouco de dificuldade de perceber, mas é importante falar ela aqui para que você possa evitar esse erro, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso processo. Já temos aqui a construção da cabeça, a parte ali onde fica a boca, né? O olho, temos o pescoço também. E aqui a gente vai ter a projeção onde vão ficar os braços, né? Eu peço desculpa se eu não comentar aqui corretamente a questão, não usar os nomes corretos, né? Ficou às vezes um pouco confuso, né? Na verdade é uma característica bem humana, né? A gente antropomorfizar as coisas, né? Falarmos como se fossem membros nossos, né? E eu não sei se realmente são braços que se chamam. Mas eu também imagino que não sejam patas, né? Mas enfim, a gente tem ali os bracinhos, né? E vamos lá, vamos fazer uma outra pausa bem aqui. Bem aqui é interessante a gente fazer essa consideração também, tá bom? Então, mais uma vez, vamos fazer aqui a projeção do ponto de fuga, ok? Vamos pegar aqui a caixa como uma referência, né? Se nós imaginarmos aqui um piso para esse lagartinho aqui, bem aqui nessa linha a gente teria o final da mão do outro lado e os dedinhos dele, ó, iriam terminar aqui. Então, como você pode ver, desculpa, né? Opa, aqui eu vi um erro na projeção minha, foi um erro meu agora aí, ó. Pronto, agora vai ficar melhor. A linha estava se afastando ao invés de se aproximar. Então, nesse caso aqui, vamos dar atenção a essa parte aqui de trás, ó. O grande legal da perspectiva é que a gente pode projetar aquilo que não aparece aos olhos, né? Então, se eu quisesse fazer a projeção, ó, da parte de trás, eu poderia, usando aqui, ó, a perspectiva, né? Então eu teria aqui a noção de onde está os membros, né? Talvez esse dedinho aqui, ó, ele iria aparecer a pontinha dele, né? Essa parte aqui, ó, iria aparecer. Aqui a gente tem a outro dedinho e assim por diante, né? Então o que acontece, ó? Opa, afastei demais aqui, né? Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que acontece, ó? O grande barato da perspectiva, de você compreender ela, é que você pode fazer a projeção das partes que não são visíveis ao seu desenho. E você também consegue ter uma maior exatidão no processo, né? Você consegue ter uma visão se, por exemplo, esse pequeno dedinho aqui iria aparecer ou não, né? Então, essas pequenas dúvidas que a gente pode ter durante o processo, elas são eliminadas quando a gente compreende a importância da perspectiva, né? A gente consegue ter um melhor dimensionamento das coisas que estão atrás. Então, vamos continuar aqui na projeção. A caixa, nessa fase, ó, aquela linha que eu falei que estava errada, eu já mudei ali, né? Ali para fazer a parte da boca dele, né? E a propósito, como é que eu chamo isso aqui num animal como esse? Não é focinho, não é nariz, como é que eu chamaria essa projeção aí? Se você tem um melhor conhecimento aí da anatomia dos seres, coloca aí que vai ser uma descoberta interessante também. Ok, então o ponto que eu queria mencionar é o seguinte: nessa etapa do processo, aqui eu tô deixando um pouco mais arredondado, né? Inicialmente foi uma caixa, né, com cantos, com quinas, né, mas aqui a parte já ficou mais arredondada. Nessa projeção da parte ali do região das costas e abdômen, né,
Eu até fiz ali uma pequena casinha, porque é exatamente, eu achei a consideração aqui fantástica, né? A projeção feita aqui, ela é realmente bem apropriada, ó, porque se a gente observar, isso aqui é como se fosse o telhado, né? Essa parte aqui de cima é o telhado. E nós temos aqui, ó, a parte das paredes, né? Então aqui, ó, tem uma parede, né? Eu posso levar isso aqui para trás usando o ponto de fuga, né? Obviamente, o mesmo que foi utilizado aqui na cabeça, ó. Já que eles estão paralelos, né? Então seria o mesmo ponto de fuga. Aí aqui eu tenho a colocação da parte de trás, né? E isso é muito legal, cara, o fato da gente poder visualizar os elementos que estão escondidos, né? Se eu quisesse até mesmo projetar o piso dessa pequena casinha aqui, ó, eu poderia, né? Usando a mesma fórmula, né? Usando a perspectiva, né? Então essa linha aqui, ela está convergindo para o mesmo local que essa linha aqui, né? Pô, isso é massa, né? Por isso que é importante a gente estar ciente dessa fórmula, né? Agora, continuando aqui o processo. A gente vai ter a região ali onde fica o meio da barriga, né? O abdômen. Essa parte aqui da região das costas, né? Ficou um pouco confuso as linhas que eu tinha feito. Então por isso que eu estou usando agora aí essa régua para poder deixar um pouco mais preciso, né? Deixar um pouco mais exato. Mas a ideia aqui é que nós temos ali como se fossem 3 casinhas, né? E elas estão posicionadas em ângulos diferentes. Vamos só esperar um pouquinho aqui finalizar essa projeção, que eu vou mostrar para você como é que o Howard pensou aqui na hora de fazer esse processo, tá? Isso aqui, inclusive, pessoal, é uma análise dos planos, né? Aqui é o uso de formas geométricas para poder fazer uma construção mais tridimensional. Pronto, bem que eu acho que já dá para fazer a abordagem, né? Deixa eu ampliar. Mas isso aqui é uma análise, se não me falha a memória, é uma análise planar, tá? O nome, né? Então a gente tem aqui, ó, uma outra casinha, né? E aqui nós temos o uso de um outro ponto de fuga, já não é mais aquele mesmo, né? Porque o ângulo mudou. Então, nesse caso, nós temos aqui, ó, a projeção do ponto de fuga indo para cá agora, ó. Certo? Então aqui eu tenho essa casinha indo nesse sentido, né? Na parte do meio é que fica um pouquinho complexo. Veja bem, ao invés de nós imaginarmos uma forma retangular, vamos fazer uma vista aérea aqui, tá bom? Vamos fazer uma vista de cima desse processo, ó. Então, deixa eu botar esse negócio para cá. Então funciona o seguinte. Vamos imaginar aqui o lagartinho visto por cima, né? Então, a região do centro, essa região aqui, ó, coloquei a seta, né? Ela está nesse sentido aqui, ó. Vou fazer bem reto mesmo, bem quadrado para poder explicar direitinho. Tá bom? A do meio, ela tá assim. Essa outra que tá do lado, é essa daqui, ó. Ela tá nesse sentido aqui, ó. E nós temos uma outra que está aqui do lado esquerdo. Ela está nessa pose aqui, ó. Né? Então, qual é o lance aqui? O que pega, né? É porque a do centro, ela não é só um simples retângulo, né? Poderíamos, de fato, fazer só um retângulo e depois preencher a lacuna, né? Preencher esse espaço aqui, ó. Essa região aqui e essa região aqui, né? A gente poderia fazer, de fato, assim. Mas é legal a gente poder não se limitar a uma ou duas formas geométricas. A gente tem que ampliar
o campo de visão para isso, né? E nesse caso nós temos um trapézio, né? Esse do centro aqui, ele não é um retângulo, né? Ele tem a forma de um trapézio. Então, fazendo esse trapézio aqui numa visão mais tridimensional, o que nós vamos ter? Vamos lá. Isto aqui, vou colocar aqui entre um e o outro. Então, só para você entender. Temos aqui a linha 1, linha 2 e a linha 3, né? Essa primeira que eu fiz é a linha 1, essa daqui é a linha 2, e aqui eu vou ter a linha 3. Sendo que a distância de 3 para o 2, que no caso a 2 é essa daqui, ó. E essa daqui é a 3, né? Ela tende a ser, a distância entre essas duas, ela tende a ser maior, né, do que em relação a essa área aqui de trás, por conta da perspectiva, né? Pois muito bem, agora nós temos aqui o nosso telhado, ó, pensando ali na ideia da casa, né? Partindo da ideia de ter a projeção de como se fosse uma casa, né? Aqui nós temos a parede da frente, ó. Essa parede da frente, vou apagar aqui para explicar bem, ó. Essa parte bem aqui, ó. Essa daqui é a parede da frente que eu estou me referindo, tá bom? E aí nós temos a ligação disso aqui lá para trás, ó. Certo? Então esse aqui é o conceito que o Howard projetou aqui, né? Então é bom a gente fazer esses experimentos, né? Fazer essas formas mais complexas para poder fazer essas projeções, né? Na dúvida, você pode usar o SketchUp, tá bom? Você pode usar o SketchUp para poder fazer essas projeções com maior exatidão, beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso processo. Vou apagar isso aqui também. Aqui na região da cauda, vou tirar aqui minha imagem para facilitar. Aqui na região da cauda, você vai ver que eu vou fazer algo bem semelhante ao que foi feito na região do abdômen, né? Perceba como está havendo várias pequenas subdivisões aqui nessa parte, né? Vamos fazer uma consideração aqui também, rápida, né? Para poder explicar melhor isso aqui. Vamos lá. Então o que acontece? Aqui nós não temos simples retângulos, tá bom? Assim como foi feito lá na parte do abdômen, que nós temos trapézios, a ideia é bem semelhante aqui. E cada uma dessas linhas, ó, elas têm que estar direcionadas para um ponto de fuga. Então essas duas linhas aqui, ó, elas têm que convergir para o mesmo ponto, né? Aqui nós temos a parte, eu vou fazer bem reto as linhas, para você visualizar melhor. Pronto, aqui a gente tem a primeira caixa, né? E aí colado nessa primeira caixa, nós vamos ter primeira que eu digo que eu estou fazendo aqui, tá bom? A gente vai ter outras aqui, ó. Estou colocando uma separação aqui apenas para ilustrar melhor a situação. Mas entenda que no final das contas a gente tem que fazer de forma mais orgânica, né? Então essa situação aqui ela é boa para ilustrar como várias formas geométricas, né, quando elas estão empilhadas, né, próximas uma da outra, a gente consegue dar essa ideia de uma forma mais orgânica, né? Algo que é mais quadrado pode dar essa ideia aí. Então aqui é só um exemplo, tá bom? De como a gente pode utilizar para poder fazer essa projeção com maior exatidão. Então vamos dar uma olhada aí no resto do processo. Aqui já foi feito, ó, a parte da cauda, né? Já foi feita ali, ó.
a ponta dela. Eu deixei mais leve a camada, o primeiro conjunto que foi feito, para que ficasse mais fácil de visualizar essa projeção das patinhas de trás, né? As perninhas de trás aí, ó. Aqui o uso de cilindros, né? Já tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos cilindros, como é que você faz a projeção. Aqui nessa parte das coxas, desculpa aí, viu? Eu tô antropomorfizando, mas o nome pode ser outro, tá? Mas nessa região aqui, você viu aí que eu usei 2 cilindros, né? Vamos pausar aqui rapidinho, ó. Aqui eu usei um cilindro, ó, né? E a boca lá de trás ela é um pouco menor, né? Porque quem está mais distante. Esse aqui é o primeiro cilindro. Aqui nós temos um outro cilindro aqui, ó. Né? Claro que a forma não está tão reta como eu estou fazendo aqui, né? A forma aqui ela está mais orgânica. Mas eu acredito que isso aqui já dá para você ter um parâmetro de como você pode usar os cilindros para projetar partes mais complexas, né? Inclusive esses dedinhos aí são cilindros também. Aí aqui, para representar o vácuo entre um e o outro, né? A gente tem aqui uma esfera, certo? O mesmo princípio poderia ser aplicado nesse aqui, né? Eu não consigo recordar se no momento eu fiz separado os cilindros, né? Se eu havia feito separado e depois eu juntei, não me recordo aqui agora. Mas de qualquer forma, ó, a projeção do cilindro se aplica também nesse daqui, beleza? Então vamos voltar aqui. Então, o que vem agora é o refinamento do processo, né? Nós vamos ter agora uma melhoria na forma, deixando tudo mais redondinho, né? A camada eu deixei ela mais leve, ó. E agora nós vamos começar a aprimorar essa primeira parte, né? Deixando tudo mais orgânico, colocando os detalhes. Um pouquinho de sombra aqui na parte do olho. Interessante, né? Como a gente pode simplificar as coisas, né? O olho, a gente vê que é uma forma ali mais complexa, mas anteriormente foi utilizado só cilindros, né, para poder fazer a representação de um olho. Isso é uma coisa que quem está começando no desenho sempre tem dificuldade, essa visão para simplificar. Eu vou falar aqui uma coisa rapidinho para vocês. Olha, eu trabalho com criança há 10 anos, tá bom? Dando aula para elas, né? E é muito interessante ver como uma criança consegue fazer um rosto. Se você der as diretrizes para a criança, as orientações do tamanho, a forma, mostrar o passo a passo, ela faz o olho bem certinho. É realmente bem curioso isso. Mas quando você pede para uma criança fazer uma forma geométrica simples, como uma caixa, um cubo, um paralelepípedo, ela não consegue fazer com tanta exatidão como ela consegue fazer um rosto, né? E há muito tempo eu já venho com esse questionamento na minha cabeça, né? O porquê disso, né? Já que as formas são mais simples, né? Uma forma como uma caixa é muito mais simples em comparação do que um rosto, né? Então eu cheguei à conclusão de que o primeiro passo, talvez a falta de estímulos para que desde cedo ela possa já compreender essas formas mais básicas.
Esse é o primeiro ponto que certamente não pode ser desconsiderado, porque com outros alunos, onde eu pude explicar isso mais cedo, eu obtive muito êxito. Agora, por outro lado, eu acredito que, apesar das formas geométricas básicas serem simples na sua essência, são linhas retas, são poucas linhas, né? Mas a noção espacial da criança ela ainda não é bem apurada, né? Então, colocar duas linhas retas e paralelas, né? Ou com uma leve inclinação uma em relação à outra, dando assim a entender que está indo para um ponto de fuga, é algo que parece que na mente da criança é complexo, né? Essa compreensão mais apurada do espaço. Então, eu acredito que o segundo fator é o fator mais determinante, mas seria muito legal se quem estivesse vendo aqui esse vídeo, se tiver alguma matéria e alguma fonte a respeito disso, deixasse aí a referência, eu ia ficar muito feliz de poder ler. Até já dei uma procurada a respeito desse assunto, deu um Google, né? Mas infelizmente não fui bem sucedido em encontrar algo bem específico nesse sentido, né? Mas eu acredito muito nessa segunda parte da história, tá? Do que eu falei aqui, né? Nessa minha segunda teoria, que a criança ela não tem a noção espacial bem apurada. Por exemplo, é muito comum, inclusive, quando eu vou fazer um corpo, eu estou me referindo aqui a fazer um rosto e um corpo mais realista, né? A parte de fazer a cabeça, legal. Sempre acontece erros na proporção do tamanho do olho, nariz e boca, mas com o direcionamento eles acertam. Agora, quando chega na parte do pescoço e fazer essa região aqui dos ombros, geralmente o que acontece é que eles têm a tendência a fazer muito pequeno, apesar de eu dizer para não fazer pequena, né? A tendência é sempre fazerem menor do que deveria. E como isso é uma coisa que eu vejo que é muito repetitivo com diferentes idades, eu estou me referindo aqui dos 7 até os 10, 12 anos, né? Como eu vejo que é algo recorrente, então eu chego a essa conclusão, que realmente deve ser a noção espacial da criança que não está bem apurado, tá bom? Mas aí, voltando para o processo aqui, que realmente nos importa, desculpa aí pela viajada, eu vou dar uma pausa aqui. Nós temos agora as achuras feitas, né? Comecei a colocar luz e sombra aqui nesse desenho. O que eu vou dizer agora não é uma regra, tá bom? Mas certamente isso traz uma beleza, né? Um aspecto visual mais interessante para o nosso trabalho, que é a harmonia na direção das linhas, né? Então eu estou marcando aqui de roxo, vou colocar de pertinho para você ver aí, ó. Estou marcando aqui de roxo, né? Essas achuras, ó, para justamente mostrar o direcionamento com que elas foram feitas. Perceba que isso acontece até chegar aqui na parte frente aqui da boca dele, né? Então, essa harmonia no direcionamento das linhas, ao preencher uma área, é muito legal. Isso gera uma harmonia muito boa no nosso trabalho. Perceba que em outros lugares eu mudei o ângulo, né? Coloquei assim, ó, nesse sentido, né? E aqui na pata dele também, ó, nesse sentido. Mas você vai perceber que no final do processo, apesar de que eu vou fazer aqui algumas variações no ângulo da linha, você vai perceber que eu vou manter uma padronização, tá bom? Então vamos observar aqui o resto do processo, né? Haverá uma linha, por assim dizer, uma direção mestra, né? Uma direção que vai dar a liga para todo o preenchimento feito no lagarto. Aqui já tirando essa parte mais grosseira, né? Algumas partes eu deixei mais grosso, como foi o caso aqui, ó. Eu deixei mais grosso essa parte, né? Aumentei, aqui também, ó, aumentei, né? Ouvi essa necessidade e tá tudo bem, né? Faz parte do processo de rascunho, tá bom?
detalhe aí importantíssimo para você que já quer desenhar já na primeira levada, né? Olha, no geral, a gente precisa pelo menos aí de 2 etapas, quem sabe 3, a depender do artista e de como ele está trabalhando, mais, né? Nós vamos precisar de mais de uma etapa para poder colocar a forma com maior exatidão. Não fixe, né? Não se prenda a fazer o desenho numa única etapa. Ah, mas fulano de tal faz assim. Ele faz assim. Muito provavelmente porque ele já deve ter aí no mínimo os seus 20 anos, né? Desenhando, né? Então, quando a pessoa já tem um senso de distância, proporção, simetria bem apurado, ela consegue fazer isso, né? Mas na grande maioria dos casos vai ser necessário esse processo, tá bom? E principalmente quando você faz um desenho onde você tá desenhando de imaginação, né? Principalmente aí. Precisa pegar referências depois para poder preencher as lacunas. E assim vai. Então observe que essa linha na diagonal, nesse sentido, ó, nesse sentido aqui, ó, observe que é bem recorrente, né? Até aqui também, ó. O ângulo muda um pouco, mas observa como tem esse processo, né, de manter uma única direção na linha. Aqui eu cruzei, né? Cruzei uma nessa região aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Cruzei uma linha que estava em pé com uma outra na diagonal, né? Então, quando elas se encontram, a gente tem uma parte mais escura, né? Tem uma área que é um pouco mais escura nessa... Opa, desculpa. Nessa região aqui, né? Acabei voltando sem querer, perdão. Então sempre quando elas se cruzam, né, acaba dando um tom ali mais intenso, né? Isso pode ser com lápis, pode ser feito com caneta, tá bom? Esse esquema aí de deixar cruzado é bem comum. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Essa parte aqui da cauda, onde eu estou fazendo agora essa linha inclinada nesse preenchimento, eu confesso que eu não gostei. E até na hora quando eu fiz eu percebi, eu não achei muito harmonioso, né? Já que nessa parte nós temos aqui uma área que ela é quadrada, né? Bem reta, né? Poderia ter feito de acordo com a parede, né? Ter feito ela em pé, o preenchimento da rachura. Mas isso aqui é uma coisa que eu vou corrigir daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu vou fazer esse preenchimento de novo. Vou deixar um pouco mais escuro na cauda, né? Nessa parte de trás. Pronto, ó, bem, eu já comecei a fazer, ele ficou muito fraquinho, mas comecei a fazer um pouquinho em pé, né?
Tô escurecendo um pouco mais na área das dobras. A sombra é mais intensa, né, nessa região. Pronto, essa sombra que eu tô fazendo em cima agora aí, ó. Perceba como ela tá acompanhando, né, a forma da cauda, né. Ó, bem, eu já tô mudando a direção, colocando em pé agora, né. Percebe? Vamos dar só uma pausa bem aqui, deixa eu explicar melhor isso, colocar aqui de lado, ó. Ó, o que eu fiz aqui foi o seguinte, ó. Conforme eu fui fazendo a achura, eu tava mudando a direção aqui, ó. Fui mudando a direção conforme a dobra da cauda, né. Isso aqui, gente, é uma coisa simples, mas é muito importante. Você tem que sentir, quando você está fazendo a achura, você tem que sentir a topografia, né? Você tem que sentir a forma do objeto, né? E colocar uma linha que seja mais coerente. Ah, quer dizer que seria errado se eu colocasse tudo numa única direção, num outro sentido? Não necessariamente. Veja, muito vai depender de quem está fazendo, se a pessoa realmente domina aquilo que ela está fazendo. Mas, como uma pequena regrinha para quem está começando, é bom você observar isso, né? A questão da topografia, da forma, né, do objeto, e colocar a linha de acordo com a forma. É um detalhe que eu já expliquei anteriormente, né, no outro vídeo, não lembro qual, que eu já falei sobre isso, né, sobre a linha seguir a forma, né? Isso é muito importante. Tá bom? Então aqui eu estou colocando já algumas partes da... Não é de iluminação, tá? É que ele tem umas manchas, né? Tem umas manchinhas. E aí essas partes que eu estou apagando é justamente pensando nisso, tá bom? Que é algumas pintas, ó, que ele tem. Vou deixar o link dessa referência na descrição, tá bom? Pô, cara, não custa nada lembrar, se você está assistindo o vídeo até aqui, acho de alguma forma interessante, né? Você curtir o vídeo, né? Compartilhar, deixar um comentário aí. É o tipo de coisa que fortalece aqui o canal, tá bom? Outras pessoas vão poder encontrar esse material, né? E ter, assim, fontes de... boas fontes para poder estudar. A propósito, é uma coisa que eu prezo muito, né? Eu sei exatamente o que eu deveria fazer para deixar o canal bem com um número grande, né? Era só fazer o Naruto, o Goku, a Wandinha e assim por diante, né? Mas a verdade é que isso acaba atraindo pessoas que não querem realmente estudar o desenho, né? Não de forma séria, né? Então, a minha preocupação é encontrar pessoas que tenham realmente interesse de aprender, né? Aprender a desenhar bem, né? Do jeito certo. É por isso que eu também procuro bons artistas para poder ter como referência e trazer aqui. Acredito que isso vai me estimular, alimentar a mente com as referências corretas, né? Aqui eu continuo colocando essas pintinhas aí, só pra... Esqueci de falar o resto, né? Tava tão concentrado aqui. Tava concentrado aqui observando que esqueci de falar que era para deixar mais parecido com a referência, né? Estou colocando essas pintinhas aí. Você corre de doido, eu corro de artista. Então veja, né? Ó, a grande parte do desenho aí, ó, de todo o preenchimento, apesar de que há sim sombras em ângulos diferentes, mas veja que a grande maioria segue uma mestra, né? Ela segue uma direção bem harmônica, né? Deixa eu colocar para cá. Então, ó, todo o desenho, ó, ele segue uma preenchimento, né? Bem uniforme, ó.
certo? Isso gera harmonia na apresentação, né? Claro que em algumas partes bem pontuais eu fugi à regra, né? Essa parte aqui da cauda é um exemplo disso, né? Bem aqui, ó, fugiu a regra do que eu falei, né? Mas no geral a gente pode ver que o desenho ele teve um preenchimento coerente, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa só encontrar aqui a parte final. Pronto, achei aqui. Então é isso aí, né? Não se esquece aí, pessoal, ó, de você curtir o vídeo, né? Você compartilhar, se inscrever no canal e ative os sininhos, né? Para receber as notificações. Aí o que acontece? Eu vou parar o processo aqui, mas se você quer que tenha a segunda parte, mostrando como colorir, você pode deixar aí nos comentários também, beleza? E aqui do lado, ó, eu vou deixar um card aí de um outro vídeo, né? Um outro assunto para você continuar estudando. E aí na próxima tem mais. Valeu!